pascal, nós vamos então nos defrontar com textos muito bonitos a respeito da ressurreição de Jesus. E esses textos vão ajudar a gente a aprofundar esse mistério, que a gente diz na igreja, mas quer dizer acontecimento. Esse acontecimento da nossa fé, que é fundamental para nós. E o texto de hoje, de certa maneira, parece com o texto do domingo passado, porque Jesus se apresenta, na versão de Lucas, que nós acabamos de ouvir, desejando a paz, como aconteceu no domingo passado, quando ele se manifesta para a comunidade, também desejando a paz. Lá também, no Evangelho de João, que nós lemos no domingo passado, Jesus mostra as mãos e o lado para ajudar os discípulos a compreenderem que ele ressuscitou. Aqui também, Jesus mostra as mãos e o lado e insiste nesse ponto, né? Que as mãos e o lado, né, são importantes aqui como elemento para ajudar os discípulos a crer na ressurreição. Mas o Evangelho de Lucas dá um elemento a mais, e esse elemento a mais é o comer juntos, né? Comer junto com os discípulos. Quando Jesus percebe que a capacidade dos discípulos está um pouco aquém da experiência da ressurreição, então ele se propõe a alcançar os discípulos dizendo: vocês têm aí alguma coisa para comer? E aí eles trazem um peixe assado para Jesus e ele come à vista deles. E ao comer à vista deles, Jesus então continua: são essas as coisas que eu falei com vocês. Era preciso que o Filho do Homem sofresse tudo isso para entrar na sua glória. Era preciso que o Filho do Homem cumprisse tudo que está dito sobre ele nas Escrituras. E vocês vão ser testemunhas de tudo isso. Então nós temos aqui alguma coisa muito importante. E isso a gente encontra num canto mariano muito bonito, que a gente canta no final da missa, mas muitas vezes sem prestar atenção no que ele diz. O canto diz assim: Rainha do céu, para Nossa Senhora, Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Maravilha. É um louvor a Maria, mas nesse louvor a Maria, a gente professa a fé da igreja. Aquele que Maria mereceu trazer em vosso seio, isto é, aquele que assumiu a nossa condição mortal, a nossa condição humana no seio de Maria, assumiu para valer essa condição humana. Esse que ela mereceu trazer em nosso seio, em seu seio, né? Ele ressuscitou, como disse. Então, isto é, aquele que assumiu a nossa carne, a nossa experiência humana, ele ressuscitou com isso, com essa experiência humana. Para dizer a vocês, quando Jesus ressuscita, ele não descarta a nossa humanidade. Ela não está jogada fora. Por isso ele mostra as mãos e o lado. Estão com as feridas. Ele está dizendo isso para nós. O que ressuscita em Jesus é Ele mesmo, né? O que ressuscita é a nossa humanidade nele. E essa humanidade é transformada com a ressurreição. Então não se trata de um fantasma, como diz o texto, né? O próprio Jesus diz: vejam minhas mãos, olhem aqui o meu lado, toquem as feridas, e vocês vão ver que não é um fantasma que está aqui diante de vocês. É algo concreto. É Cristo que assumiu o nosso ser humano. E eu sei que eu me repito nisso. Diz a carta aos Hebreus: igual a nós em tudo, de menos no pecado. Então atenção. Jesus sentiu fome.
no deserto. Jesus chorou a morte de um amigo, quando esse amigo morreu. Jesus se decepcionou com Jerusalém, porque ela não acolheu ele como profeta, como não acolheu profeta nenhum. Jesus ficou perdido quando tinha 12 anos, seus pais o perderam no meio da caravana. Jesus sentiu medo quando a cruz estava próxima e no Horto das Oliveiras chorou e suou sangue de tanto medo que ele sentiu. Jesus teve dúvida. Jesus era humanamente como nós, igual a nós em tudo de menos no pecado. E isso é algo muito importante aqui. Essa virgem que mereceu trazer em seu seio esse Cristo, esse Filho de Deus, ela deu a ele a nossa humanidade. E essa humanidade foi assumida por Jesus de uma vez por todas. Ele não vai soltar mais essa humanidade. Isso agora pertence à vida dele, de uma vez para sempre. Ele assumiu para valer. Então, quando ele ressuscita, é isso que ele ressuscita. E ao ressuscitar, como se fosse uma rede, essa humanidade de Jesus puxa todos os seres humanos que estão entrelaçados com ele. Isto é, todos nós. Toda a humanidade é içada, puxada pela ressurreição de Jesus. E o que é o içado, puxado pela ressurreição de Jesus? Nós, com as nossas fraquezas todas, as nossas necessidades, as nossas decepções, os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas fraquezas, as nossas certezas, as nossas alegrias. Tudo é abraçado e assumido por Jesus. Acho que eu vou precisar de mais água. Desculpa, gente, eu estou com uma gripe alérgica que não me deixa em paz. E quando liga isso, ela me ataca. Se eu começar a tossir, você já sabe o porquê. Então, o que nós temos? Nós temos, então, essa experiência humana assumida por Deus. E por que Deus assume essa experiência humana que é de cada um de nós e é também de Jesus? Porque Deus criou isso. E quando Ele criou isso, está nas primeiras páginas da Bíblia, Deus disse que era tudo muito bom. Então Deus não vê problema nisso. O problema é o pecado, que Deus não criou e que vem depois. Então essa humanidade nossa é amada e querida por Deus ao ponto de Ele nos enviar o seu Filho nascido na nossa condição. E Ele assumiu, nasceu na nossa condição, no seio da Virgem, como cantamos, para que isso em nós, que a nossa humanidade, fosse ressuscitado com Ele. É isso. Então isso há de mudar um pouco a nossa perspectiva a respeito do ser humano, a respeito de nós, a respeito da nossa própria vida. O Evangelho de hoje é uma boa notícia alegre, que diz para mim e diz para vocês, para todos nós juntos, não é? Jesus assumiu isso para ressuscitar isso que você é. Hoje é dia da gente se olhar no espelho e falar: Deus amou tanto você, que Ele nos deu o seu Filho nessa condição que você carrega, para fazer disso uma coisa muito melhor ainda. Porque já é bom, já é bonito, Deus já considera perfeito. E mais perfeito ainda vai ficar com a ressurreição de Jesus. Então, ao se apresentar para os discípulos, Jesus lida com essa condição.
Só que ele lida percebendo ali uma fraqueza. Qual é a fraqueza de quem está lá com Jesus? É a dificuldade de crer. A dificuldade de olhar para a própria humanidade que está na carne de Jesus, das feridas, e reconhecer que isso pode ressuscitar. Reconhecer que isso pode vencer a morte. Reconhecer que isso pode superar a maior dificuldade humana. Essa é a dificuldade. E Jesus, compreendendo a dificuldade, a fraqueza dos seus discípulos, porque humanos, Jesus vai dizer assim: tem aí alguma coisa para comer? Como quem diz: deixa eu ajudar vocês. Vocês estão precisando da minha ajuda agora. Traz aí alguma coisa para eu comer. E aí Jesus come o peixe. E isso vai ser tão importante para os discípulos que nos Atos dos Apóstolos vai aparecer um testemunho assim: nós sabemos que ele ressuscitou porque nós comemos e bebemos com ele depois da sua ressurreição. Então, comer juntos com Jesus significa para os discípulos ressuscitar dos mortos. Significa uma prova incontestável de que aquele que foi crucificado, torturado na cruz, ele agora ressuscitou. E ele está tão vivo que ele come junto com a gente. Então, o que o Evangelho está dizendo para nós? Ele está dizendo: olha, ressurreição não é uma metáfora. Ressurreição não é uma ideia bonita que a gente criou para convencer pessoas, iludidas. Ressurreição não é uma doutrina fabricada com filosofia grega, com filosofia sei lá de qual povo. Não. Ressurreição é algo concreto. E esse algo concreto está nas marcas do corpo desse homem, Jesus. E agora, esse algo concreto passa para nós. Então, não se trata aqui de um fantasma, de um espectro. Não se trata aqui de uma ideia, E isso pode nos igualar aos discípulos do tempo de Jesus, porque nós também temos essas dificuldades hoje, sobretudo porque a gente entra muito em contato com outras doutrinas a respeito da fé, E aí a gente fica até na dúvida. Tem hora normal ter dúvidas a respeito disso. Por exemplo, a doutrina da transmigração dos corpos. A gente chama de reencarnação, Mas o nome é mais chique. Transmigração dos corpos. Existem religiões que professam a fé nessa doutrina, de que a gente vai morrer, vai ressuscitar, vai morrer, vai para junto de Deus, e depois, quando Deus decidir, a gente assume um outro corpo, uma outra carne, etc. E assim sucessivamente, até a gente progredir segundo essa doutrina. Não, isso não é ressurreição. Com todo respeito às outras religiões, ou às religiões que professam essa experiência, não é a nossa. Não se trata disso. A sua vida aqui é valorizada por Deus. A sua vida aqui tem importância para Ele. O que você sofre, o que você luta, o que você peleja, o que você chora, o que você ri, o que você transforma aqui em você mesmo. Isso tem um valor imenso para Deus. Isso é você. Aqui, vivido aqui. E isso aqui é ressuscitado com Cristo. Então nós não podemos aceitar uma doutrina dessa, que é a reencarnação. Isso é uma dificuldade presente hoje. Lá era outra. Então, não se trata de coisas abstratas, de uma teoria que a gente fabrica, mas de algo que se apresenta diante de nós, para dizer para a gente: olha, eu assumi você. Eu assumi você. Jesus está dizendo isso. E eu assumi você para você assumir os outros.
Eu quero você. Eu assumi a sua carne, a sua existência, a sua história, as suas dores, as suas alegrias, as suas tristezas, tudo que você é. Seus pecados também eu coloquei nas minhas costas. Eu assumi você. Eu tomei você para mim quando no seio da minha mãe eu fui gerado para essa humanidade. Então cada um hoje olha para si mesmo e fala: eu fui assumido por Ele. Eu fui assumida por Ele. E fui assumido por Ele para fazer como Deus quando criou o ser humano. Deus viu que era tudo muito bom. Para descobrir o que há de bom em mim, o que Deus gosta em mim, o que Deus me deu para eu viver bem nesse mundo e feliz. Mas assumiu dentro de uma relação com os outros. Então isso que foi assumido em mim como algo do bem-querer de Deus, agora me leva a imitar o próprio Jesus. Ele me assumiu, eu também vou assumir os outros. Então eu assumo cada irmão que está diante de mim com os seus limites e com as suas belezas. Então vou dar um exemplo. E o exemplo é: eu conheço uma pessoa muito chata. Essa pessoa é tão insuportável que ninguém quer conviver com ela. E essa pessoa tão insuportável que ninguém quer conviver com ela, eu convivo com ela. As pessoas até me perguntam: como é que você aguenta? Como é que você aguenta? Talvez porque eu seja um pouquinho chato também. Talvez porque eu aprenda alguma coisa com essa pessoa muito chata. Talvez porque essa pessoa precisava de alguém no seu caminho para ajudá-las a melhorar. Talvez porque Deus tem um plano secreto para isso, eu não sei o que é, mas eu estou junto dela. Eu não estou citando caso nenhum concreto não, tá, gente? Eu amo vocês. Estou dando um exemplo aleatório. Mas esse exemplo aleatório diz para a gente de outras coisas. Às vezes é um familiar que nos causa dificuldade. Às vezes é alguém no trabalho que tem determinado limite. Olhando para isso que Jesus nos faz, as dificuldades dos outros não deveriam nos causar repulsa ou afastamento, mas proximidade. Porque eu fui assumido por Jesus. Então eu vou me aproximar dessa pessoa. Eu quero fazer por ela o que Jesus fez por mim. Vocês estão me entendendo? É isso. E talvez a gente comece a fazer um mundo novo assim. Vocês sabem quem faz isso muito bem? As mulheres. Elas fazem isso muito bem. Porque elas conseguem perceber em cada pessoa a necessidade do outro. Elas vão no ponto. Elas descobrem o que o outro está precisando. Muita gente conversou sobre isso ontem na vigília, quando a gente estava fazendo a nossa vigília às 19 horas. Talvez esse mundo precise mais desse espírito feminino que olha para o outro e consegue perceber essa necessidade que o outro tem. Talvez as guerras que nós estamos vivendo acontecer nesse mundo, fabricadas por homens, machos, né? Talvez precise de mulher nessa história, para dizer: nós não estamos precisando de guerra, nós estamos precisando de paz. Não é atrás de machucar pessoas que a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para matar a fome, a gente precisa se esforçar para dar educação, a gente precisa se esforçar para sermos povos irmãos, não para fazer guerra. Talvez as mulheres tenham que nos ensinar. Talvez a igreja precisasse ser mais feminina. Ao invés de fazer regras e leis para mandar as pessoas embora, a igreja devesse fazer, né, um profundo retorno ao Evangelho e dizer para as pessoas: venham para cá, com as suas fragilidades,
Deus coloca você em torno dessa mesa, com as suas faltas, com as suas fragilidades. Não é para você ir, é para você ficar. Ah, mas eu sou muito pecador. É isso mesmo que Jesus está querendo, você fique. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho está dizendo para nós hoje que ressurreição é um negócio muito concreto. E ela acontece na medida em que a gente entra na lógica de Jesus. Na medida em que a gente reconhece os machucados dos outros, na medida em que a gente percebe na fome que o outro tem, na medida em que a gente percebe a necessidade do outro, a gente vai ao encontro disso. Na medida em que a gente faz essa experiência de sermos acolhidos por Ele, assumidos por Ele, e ao acolher e assumir alguém, eu defendo a sua causa, eu me ponho na frente por você, eu vou brigar por você. Na medida em que a gente é capaz de fazer isso, talvez as pessoas se aproximem mais dele, e talvez as pessoas encontrem nele aqui essa alegria que a gente experimenta agora na Páscoa. Que cada um de nós seja um sinal concreto e verdadeiro da ressurreição de Jesus. Amém.